Olá, memoráveis! Se você é apaixonado por esporte, eu vou deixar uma dica de livro muito especial, tá? O link está logo aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário. Wilson Nóbrega Saboia nasceu em Fortaleza no dia 7 de fevereiro de 1970. Ele foi atleta de futsal, passando por várias equipes tradicionais do Ceará, como ABB, Veterans e Ideal Clube. Atualmente, ele é técnico da Seleção Brasileira Feminina de Futsal. Nosso maestro de hoje é o Wilson Saboia. Fala, campeão. Satisfação te receber aqui no Maestros da Bola. Obrigado, João Paulo. Obrigado, Maurício, aí pela receptividade. Estou muito feliz de falar um pouquinho da minha trajetória, da minha carreira, poder falar um pouquinho do futsal e do futsal feminino, que é a minha área de atuação. Eu fico sempre feliz em poder você estar abrindo esse espaço para que a gente possa dialogar sobre coisas boas do futsal. Show de bola. Ele que vai estar comigo aqui, convidado Rush, meu parceiro. Ele que escreve lá no GC+, Camisa 8, escreve bem pra caramba no Grupo Cidade e também comenta de vez em quando lá, quase toda semana, quase todo dia. Hoje, inclusive, estamos divididos aí, rapaz. Lá no Bate-Pronto com o Caio César. Com certeza. Fala, campeão. Satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Fala, Quintela. Satisfação é minha. Mais uma vez aqui falando do que a gente gosta, né? Que é de esporte, principalmente futsal, que é uma paixão de quem cresceu ali nos anos 80. Não tem como desvincular o futsal, o antigo futebol de salão, né? Era assim que a gente chamava. Verdade. E estar aqui na presença do professor é engrandecedor demais para a gente, para esse projeto. Show de bola. Você que está na TV Câmara Fortaleza, muito obrigado pela tua audiência. Fala para todo mundo que toda quarta-feira estamos ao vivo. Ao vivo não, né? Estamos com um episódio inédito, tá? E ao vivo no YouTube. Você está no YouTube, deixa nos comentários perguntas e questionamentos para o técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Bora começar? Vamos lá. Vamos nós. Então, qual foi o teu primeiro contato com o esporte, cara? Como foi que você se identificou como, poxa, eu gostei desse negócio? Na escola, né? Na escola sempre né? Eu estudei no Colégio Cearense, no antigo Colégio Cearense, Sagrado Coração, legal. Marista, ali na Duque Caxias. Estudei 11 anos lá e comecei a gostar do esporte, a vivenciar a prática de esporte, tanto do futsal como do futebol de campo. E, posteriormente, fui para os clubes, primeiramente para a ABB Clube, jogando lá 2, 3 anos. A gente foi campeão cearense em 86, ainda me lembro. Foi o meu primeiro título em 86. O técnico na época era o Miguel, chamado Miguel Boquinha. Então a gente começou sempre a vivenciar a prática do esporte na escola. Foi lá que me motivou para futuramente eu fazer o curso de Educação Física na Universidade de Fortaleza, começar a estudar um pouquinho mais sobre as metodologias de ensino do esporte futsal e me tornar hoje, com 34 anos de carreira, um profissional que eu acredito que, de uma forma ética, podendo socializar conceitos, princípios, metodologias, para ensinar a criançada, as meninas, principalmente, a gente trabalha com meninos também, para que a gente possa desenvolver não só atletas, mas cidadãs, né, de uma forma ética na sociedade. Só o futsal ou chegou a praticar outros esportes? Futebol de campo também, engraçado. No futebol de campo tem um campo, né, um campo grande lá. Não, tinha um campo menor, né? Era um pouquinho, era 80 por 40 aquele jogava, campo. Jogava não sei se o professor ainda pegou, a competição JECs, que era Jogos das Escolas Católicas. Isso, e a parte de futebol de campo, só quem tinha campo era o Marista e o Redentorista. Aí já era a final, jogo lá, jogo cá. Tu imagina como era o negócio. E a rivalidade era muito grande. Tinha muitos problemas aí com rivalidade. Sim, joguei futebol de campo também e joguei futsal, mas eu sempre gostei mais do futsal, do espaçozinho menor. Embora hoje eu jogue mais campo, só site, brincando com a rapaziada, com os colegas maristas, nas quintas-feiras, para que a gente possa trabalhar também a questão da saúde e socializar com os colegas, que é sempre bom estar vivenciando a prática do esporte. Legal. Professor, a captação de atletas na base, principalmente no futsal, que não tem tantas ligas como deveria ter, acho que até um descaso por parte das pessoas que comandam o nosso esporte. O futebol de salão, ele é importantíssimo na formação dos atletas do futebol brasileiro. Se o Brasil hoje é pentacampeão mundial de futebol de campo, muito se deve ao futebol de salão. Muitos desses atletas que fizeram diferença nesse período são oriundos de lá. E é de lá que vem aquela improviso, aquela facilidade com a bola. Mas se captar atletas hoje no masculino é difícil,
o quanto é mais difícil para meninas, para moças, onde não tem ligas tão fortes, onde não tem pelo menos aqui no Brasil, o que elas mereciam esse espaço na mídia? Beleza, Maurício. Excelente observação sua, tá? A gente observa que o esporte no Brasil, essencialmente, ele é difundido principalmente na escola. Então, eu parto do princípio que se tivermos profissionais, principalmente de educação física, que conheçam o esporte futsal, eles podem dar um up aí em relação à evolução dessas meninas na escola. Quando eu falo escola, escola pública, escola privada. E, logicamente, a gente precisa das federações com esses apoios para que a gente possa massificar mais ainda esses esportes nos bairros, para que a gente possa ter competições. E eu acho que para você desenvolver um esporte, você tem que ter gestores competentes, profissionais qualificados, que aí o produto final, que é o atleta, ele sai, né, com as qualidades bem desenvolvidas. Porém, a gente sabe que o masculino é muito mais desenvolvido ainda do que o feminino, mas a gente está caminhando e desenvolvendo um bom trabalho no Brasil todo para que a gente possa não igualar, mas captar essas atletas desde a base, desde as categorias escolares, para que a gente possa ter excelentes atletas numa categoria sub-15, numa categoria sub-17, servindo os grandes clubes de futsal feminino do país e, por que não, a seleção brasileira posteriormente. Professor, você jogou em times tradicionais, falávamos aqui, né? ABB, Veterans, Ideal Clube, e cresceu em um período muito rico do nosso futebol. Não que hoje não seja, a gente ainda tem uma bela tradição, mas era muito romântico aquela década lá de 70, 80, 90, a gente viveu um momento maravilhoso e você fez parte desse momento também, né? Então, fala um pouco sobre aquilo que você viveu, aquilo que você conseguiu presenciar, com grandes nomes, inclusive seleção brasileira sendo composta pela maioria dos nossos times. Enfim, fala um pouco dessas décadas mágicas do futebol de salão cearense. Esse também foi um dos motivos que me motivou a estudar esse desporto, que na época era futebol de salão, né? Eu peguei o finalzinho da geração Leonel, Kaká, vi Leonel jogando no finalzinho da carreira, Kaká, Mauro Brasília, então a geração maravilhosa. Aí veio depois a geração do Glaucio, a do Belfort, a do próprio Gera, né? Eu vi Ortiz jogando, Murruga jogando, Jorginho, Douglas, atletas de excelente nível, né, técnico. Isso motivou muito. Eu ia para o S de Borba com meu pai, com meus tios, e motivou muito, né? Na época do Banfort, na época do Sumov, no auge, na década de 90, eu tinha 20 e poucos anos, e isso me motivou realmente a compreender o esporte na questão mais científica, utilizando os meus estudos, os meus conceitos, para produzir, quem sabe, futuramente, grandes atletas, tanto no masculino como no feminino, que eu trabalhei no masculino também. Então foi uma geração belíssima, que motivou vários outros atletas, tanto no masculino como no feminino, e, logicamente, motivou técnicos a mergulharem na ciência, mergulharem no conhecimento, para que a gente pudesse, lógico, não transformar outros Leonéis, outros Cacás, outras Amandinhas, mas sim poder fazer um trabalho para que a gente pudesse massificar o esporte e usando o esporte como referência para educar. E o mais interessante desse período mágico do futebol de salão cearense é que o futebol de salão, na sua essência, na sua origem, ele é mais praticado em locais frios, né? Por causa do indoor, né? Isso. E aqui em Fortaleza, nós conseguimos, durante esse período, ter simplesmente os 2 melhores times de futebol de salão do mundo. Banfort e Sumov eram os 2 melhores times de futebol de salão do mundo, superando os gaúchos, superando os espanhóis, superando aqueles que faziam futebol de salão naquele período. E durante algum tempo, professor, o nosso futebol de salão se esvaziou, caiu de nível, principalmente nessa questão da formação. Paramos de formar atletas de nível. O que explica isso? Por que isso aconteceu? Falta de investimento? Falta de profissionais adequados nessa formação? Como é que o senhor explica esse período aí? Eu esqueci de falar do Manel Tobias, do Falcão, né? Que é outra geração também, que a gente... São excelentes atletas. Wander Iacovino, né? Vários, né? Vários atletas que têm altíssimo nível, tá? Eu vejo que, infelizmente, no nosso estado, no Nordeste, na nossa região, falta investimento, falta a questão da empresa pública e privada investir um pouquinho mais, né, para capacitar profissionais, para ter uma gestão, né, profissional de futsal. Nós estamos vendo aí agora o Fortaleza, o Ceará, São João do Jaguaribe investir no futsal, a gente sabe que tem retorno. Por quê? Porque temos excelentes atletas. Então, se tivermos investimento
né, do poder privado e do poder público, com um olhar mais de gestão para poder desenvolver um trabalho a médio e longo prazo, não um trabalho sazonal que termina em 1 ano, em 2 anos, né, um trabalho mais a médio e longo prazo. Eu tenho certeza que futuramente teremos boas equipes, não só no masculino, mas no feminino também. Eu acho que precisa... A pergunta que você fez foi bem interessante, porque eu acho que precisa de várias mãos. Não é só a qualificação do técnico, não é só a gestão, mas sim as empresas privadas, públicas, investir no futsal para utilizar o futsal como ferramenta para educar em todas as categorias, não só no adulto. Eu acho que a gente deve começar a investir nas categorias de base, porque as gerações do adulto elas vão passando. E se a gente tiver um trabalho excelente, de excelência de base, e aí passa por um gestor competente, passa por um planejamento, por uma periodização, eu acredito que vamos ter várias gerações produzindo atleta, Maurício, não só para o estado do Ceará, mas para o Brasil todo e para o mundo. Nós temos aí os grandes atletas do Brasil hoje, tanto no masculino como no feminino, estão jogando na Europa. Estão jogando por quê? Porque, logicamente, questão financeira, né, a visibilidade, embora tenha uma liga masculina forte, tenha uma liga feminina também forte, mas temos essa perspectiva de poder retornar, né? Não da mesma forma, porque o atleta hoje tem qualidades diferentes do atleta de futebol de salão antigo. Hoje o jogo é mais rápido, mais dinâmico. Naquela época o jogo era muito um jogo de 1 contra 1, o jogo da individualidade. Hoje o jogo é muito mais coletivo. Hoje, naquela época você tinha 5, 6 substituições por jogo. Hoje você muda sistematicamente, então o jogo virou outro jogo, é outro esporte. O futsal é diferente do futebol de salão, mas a gente precisa de cada um na sua área, bons técnicos, bons gestores, para poder a gente fomentar e desenvolver o futsal a partir da escola, com bons profissionais para a gente qualificar isso. A bola é diferente, o espaço é diferente, goleiro linha, enfim, muita coisa mudou realmente. As regras, né? Mudaram totalmente. Regras, a bola totalmente diferente, a gente chamava esporte da bola pesada, que é o futebol de salão, né? Hoje o futsal, a bola é leve, né? A bola é mais leve, até para você controlar melhor. Temos bolas hoje da categoria sub-7, sub-9, temos bolas sub-13, sub-15, bolas adaptadas com peso e circunferência para o tamanho daquela criançada. Na época, não. Era uma bola pesada para todo mundo. Eu lembro demais daquela Copa Tiradentes. Isso. Que era ali no antigo colégio já extinto, e que participavam vários colégios. Essa daí era aberta para todos os colégios, que a categoria mirim era um coco. Isso. Era um coco. A bola era um coco. Eu tinha verdadeiro nojo daquilo ali, era horrível. Na hora de ficar na barreira, ninguém queria ficar na barreira. Ninguém ficava na barreira. Professor, você foi heptacampeão com a seleção brasileira, né? E de forma invicta, inclusive. A gente foi tricampeão. A seleção brasileira, ela é hepta da Copa América. Sim, eu acho que da Copa América, exatamente. Da Copa América. Só que na minha gestão, só tiveram 3 e eu fui tricampeão. 2017, 2019... E aí não tivemos 2021 devido à pandemia e fomos campeão da Copa América agora contra a Argentina ano passado. Ganhamos lá com o ginásio quase 10 mil pessoas. Pra você ter uma ideia, a gente chegou no ginásio, logicamente a gente chega 2, 3 horas antes. Tinha fila para entrar e não cabia mais ninguém no ginásio. O povo da Argentina gosta muito de futsal, de esporte de uma forma geral. E nós ganhamos. E eles gritaram o jogo todo, perdendo o jogo e eles gritando lá pelo país deles, mas tivemos êxito e fomos campeão da Copa América mais uma vez, fomos tricampeões. Campanha absurda, né? Nós fizemos, eu acredito que 45 gols e tomamos um gol só na primeira partida contra o Equador. Porém, o pessoal acha que é fácil, mas a final foi 2-0. O jogo de futsal hoje 2-0 é um jogo de futsal em 30 segundos, né? A outra equipe pode ter êxito em relação ao resultado. Mas conseguimos com a questão coletiva, não sou eu que ganho, 90% das meninas. Agora, a gente precisa de uma estrutura, um corpo técnico competente, inteligente, para que a gente possa fazer essas meninas brilharem, porque são elas que brilham, não é a gente. Da última vez que nós conversamos, você estava dirigindo a seleção brasileira em 44 jogos, 41 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Tiveram alguns jogos de lá para cá, com certeza. Tivemos mais 3. Mais 3, né? E vitórias. Ganhamos, todos 3. Ganhamos aumentou a média ainda, ganhamos da Espanha de 3-2, ganhamos da Espanha de 2-1, ganhamos do Japão de 5-1 e ganhamos de Portugal na final de 3-2. A gente estava ganhando 2-0, faltando 1 minuto, Portugal empatou e faltando mais ou menos 35 segundos, 40 segundos, a gente fez o 3º gol e fomos campeão do torneio lá em Faf, em Portugal. Então foram 44 vitórias, né?
Dois empates e uma derrota. Já pensou, bicho? É uma campanha espetacular. Nós falávamos aqui em off, professor, a respeito do futsal ainda não ter se tornado um esporte olímpico, né? Nós tivemos a dádiva aqui de ter, numa sequência, Olimpíadas e Copa do Mundo e Olimpíadas consequentemente, e já tínhamos tido o Pan-Americano do Rio, né? E, infelizmente, qualquer outro país do mundo teria tirado um legado fantástico em cima disso. Basta você ver qualquer cidade que passou por isso, Barcelona, o que era antes dos Jogos Olímpicos, 92. Atlanta, que teve 96. Essa oportunidade de 94, os Estados Unidos sediar a Copa em 96. Só o Brasil e os Estados Unidos conseguiram isso. E a gente, infelizmente, lamenta, né, que o legado foi muito pouco ou quase nenhum. Essa formação dessas atletas, o que o senhor falou, bateu muito numa tecla que eu acho muito importante, essa iniciação do atleta na escola. Porque quando você casa o atleta com a educação, se você não conseguir formar o atleta de alto rendimento, você pelo menos consegue formar o cidadão. Como é que é feita essa transição, já no período de sub-17, já no finalzinho para a profissionalização dessas atletas? Atletas que vêm de locais diferentes, de classe diferente, de níveis educacionais diferentes. Como é que vocês adequam isso na Confederação Brasileira de Futebol de Salão? Certo. Hoje, a maioria das equipes de futsal feminino, especificamente, elas são linkadas com a universidade. Então, por exemplo, a gente trabalha na Universidade de Fortaleza, na Unifor, né? Então, eu sou professor da Escola Farias Brito. Então, a gente mapeia as atletas da escola para, quando elas chegarem com 17 anos, dar uma sequência na Universidade de Fortaleza com uma bolsa de incentivo para vivenciar qualquer curso que elas queiram. Logicamente, com um abatimento de 100%, se elas tiverem qualidade técnica para isso. Então, para a gente não perder esse ato aí de perder atleta pós-escola, algumas equipes no Brasil, feminino, acho que 8 ou 9 equipes, as principais, linkam com a universidade. Porque aí você associa, Maurício, o que você falou aí. O esporte, por si só, é interessante, mas linkado com a educação, se a atleta, posteriormente, ela não tiver competência para continuar jogando, ela vai ter uma carreira. Ela vai ser enfermeira, vai ser nutricionista, vai ser profissional de educação física, vai ser advogada. Então, isso é o modelo americano de formação. É o modelo americano, tá? Lógico, a gente precisa caminhar bastante em alguns aspectos de mais apoio, né? De descentralizar mais isso. Está muito nas capitais, né? Eu tenho muitas atletas do interior. Lógico, a gente tem um grupo de hoje na Unifor de 18, 19 atletas. Mas cabia mais 10, 12, 15 atletas. Mas nós temos que ter habitação, alimentação, bolsas, para que a gente possa divulgar um pouquinho mais isso, massificar mais ainda para a gente tirar o funil, porque o funil é complicado, para a gente fornecer mais atletas, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Nós vamos já falar com o pessoal do YouTube, tá? Então, dá deixando nos comentários aí alguma pergunta, algum questionamento. E o like, né? Deixa e like também, né, gente? Não custa nada, deixa o like aí. Beleza? Você falou há pouco tempo aí sobre Falcão, Manuel Tobias e tal, mas também temos, que são 2 grandes nomes do esporte mundial, os melhores da sua época, mas nós temos uma cearense, né, cara? A Amandinha, que já vai para 8 vezes melhor jogadora do mundo. Como explicar essa menina, hein, cara? Nossa, é um fenômeno. Ela veio ela é da Barra do Ceará, aqui, né? E começou a estudar no colégio, acho que evolutivo na época, com o professor Romário. E logo quando a gente viu ela jogando, a gente viu um diferencial. Principalmente, não só um diferencial técnico, mas de entendimento do jogo, tá? E aí ela foi se desenvolvendo, né? Lógico, muito nova ainda. Eu a levei, eu fui técnico da seleção cearense em 2010, numa competição que teve no Rio de Janeiro. Você tem uma ideia, ela juvenil, que era 20 anos, e ela tinha 16 e eu levei. E ela jogou a competição quase toda. Foi dessa competição que ela foi contratada para o sul do país, porque, logicamente, lá tinha mais investimento, tinha mais poder financeiro. Então, a Amandinha hoje, eu estou na seleção há 9 anos e meio, em todas as convocações que o clube dela libera, ela está com a gente, porque eu entendo que ela é grande dentro e fora de quadra, porque não existe um atleta chegar 8 vezes melhor do mundo, ser boa só dentro de quadra. Ela tem que ter as parceiras ao lado, ela tem que entender o jogo, ela tem que ter comprometimento, e isso ela tem. Não só a Amandinha, a gente está falando da Amandinha porque ela é cearense, mas tem várias atletas que têm esse mesmo perfil. E a Amandinha, hoje, ela está jogando na Espanha, né? Na última competição ela foi com a gente de novo e com uma competência
entendimento do jogo, ela tem uma percepção de tomada de decisão diferenciada, tá? Pro jogo de alto rendimento. Então, ela sempre que a gente puder, a gente vai estar com ela, porque a gente sempre quer estar ao lado das melhores. E o que eu acho mais interessante da Amandinha, e se eu tiver equivocado na minha análise, até porque eu não estou de dentro, é uma análise superficial, porque eu estou assistindo, é que todas essas premiações individuais dela são reflexo do que ela faz no coletivo. Ela não perde a coletividade para ganhar esse prêmio. Ela não está pensando na bola de ouro, ela está pensando no grupo. E a premiação individual é um reflexo daquilo que o grupo fez e que ela é o diferencial desse grupo. É isso mesmo ou eu estou equivocado? É isso mesmo. E ela entende que todo sucesso individual depende da equipe dela, da seleção brasileira, da estrutura que ela está. Ela nunca vai individualizar um prêmio. Lógico que o prêmio era individual, mas as conquistas são coletivas. Ela vai entender que as conquistas que ela teve, e o mais importante ainda, ela tem motivação ainda. Porque às vezes você ganha a primeira vez, a segunda vez, você não... Né, pode ser que você perca um pouquinho a motivação para continuar. Ela não. Ela sempre está trabalhando com questão do entendimento do jogo, respeitando o sistema que a comissão técnica percebe seja interessante, dialogando, refletindo no momento que é para refletir, porque a gente abre muito esse espaço para que as atletas também tenham sua percepção, porque são elas que estão jogando, elas são as protagonistas do jogo e tem momento que a gente precisa escutar um pouquinho essas atletas de altíssimo nível para que a gente que eu diga, a nossa comissão técnica, possa tomar as melhores decisões possíveis. Então é isso aí mesmo. Ela tem competência dentro e fora de quadra nessa percepção do jogar moderno. É uma menina família, né? Uma menina, além de dentro de quadra, fora também, ela tem uma cabeça ela é diferenciada, ela é muito diferenciada. E as meninas gostam dela, né? As meninas gostam muito dela. Porque, queira ou não queira, um atleta que ganhou 8 vezes, talvez uma ou outra que acredito que mereça ganhar, talvez tenha um inveja. Não, todas gostam bastante dela, porque ela é do bem, ela é uma pessoa que agrega, ela é uma pessoa que fala, que se expõe de uma forma tranquila, né? Que se tiver alguma coisa errada, ela sabe para quem chegar, sabe para quem conversar, para que a gente possa melhorar, sempre produzindo, não só para o jogo dela, mas para o jogo da seleção brasileira e para o jogo da equipe dela. E que faz suas companheiras crescerem também, né? Exatamente, não adianta ela brilhar só. A estrela não é só ela, a estrela é a equipe dela, quem contratou ela, a seleção brasileira, esse é o grande ganho. Mas é um ponto até que a gente pode conversar posteriormente. As gerações passam e a gente tem que ter um planejamento para gerações daqui a 4, 5 anos, porque a geração da Amandinha vai acabar, a geração do professor Wilson vai acabar, as gerações das Jéssicas, das Tatis, das Amandas, das Luana, vão terminar, e aí a gente tem que ter um trabalho a médio e longo prazo para poder ter atletas no mesmo nível ou ao mesmo nível para que a gente possa estar conseguindo êxito e vitória no momento. Não se for comigo, mas com outros profissionais que estejam à frente. Deixa eu explorar a tua capacidade acadêmica também, né? Da última vez que nós conversamos, você fez várias leituras acadêmicas para o esporte. Isso eu achei simplesmente fantástico. E no que se trata ao esporte de alto rendimento, você citou 5 pressupostos. Eu achei aquilo sensacional. Então, explica pra gente, fala novamente aí como é que na tua cabeça isso funciona. Poxa, legal. E, inclusive, vai ter agora, dia 23 de maio, um lançamento do meu livro no Instituto Federal do Ceará, né, que é a antiga escola técnica. A gente está lançando o livro Metodologia de Ensino do Futsal. Qual é o dia, professor? 23 de maio, às 19 horas. Depois eu vou passar o convite para vocês aí, se sintam convidados. Um projeto que teve... o projeto é Academia e Futebol. Certo. E aí, observaram que o futebol, como você falou no início, depende muito... Muitos atletas de futebol vieram do futsal, porque vieram da escola. E se jogava futsal na escola. Lógico, tinha campo de várzea, mas se jogava futsal na escola. Então, eles me procuraram e eu desenvolvi um curso, e foi um dos cursos que foi para o Brasil todo, online. Foi um dos cursos que teve mais frequência, mais inscrições. Então, eles me convidaram para, desse curso, eu construir um livro. E o livro, graças a Deus, a criança nasceu e vai ser o lançamento do livro vai ser agora dia 23 de maio. E eu trato em 4 capítulos, um dos capítulos é especificamente isso. Eu creio que um atleta de rendimento, e eu digo que rendimento não é só para atleta de altíssimo rendimento. Um treino na escola que você vai desenvolver para uma criança, para uma menina de 12 anos, ela tem que ter rendimento. Mas não é rendimento de exaustão de treino, não é 3 horas de treino, é rendimento de conhecimento.
O teu treino tem que produzir conhecimento para esse teu atleta. Nem que ele seja um nível baixíssimo tecnicamente, mas ele tem que sair de forma diferente do que ele entrou. Então eu digo que para ter rendimento, uma aula, um treino, tem que ter 5 pressupostos, que é o técnico, que eu tenho que desenvolver habilidades específicas na questão do passe, da recepção, do drible, da finta, do chute, da condução de bola. Eu tenho que desenvolver isso. É o tático, que é a estratégia de jogo. A estratégia não é só do técnico. As atletas precisam comprar essa estratégia. É o físico, que eu preciso do físico, né, para desenvolver o jogo de futsal, que é muito dinâmico, é muito rápido. Existe muita força hoje para se jogar futsal. O masculino, então, o futebol de campo hoje é força. O futsal está no mesmo caminho, de muita força, de muito contato físico, né, de força explosiva. Né? E o cognitivo, que são as tomadas de decisão. O grande atleta é aquele que toma a decisão antes do outro e toma a decisão correta. Né? Porque se eu tomar uma decisão e vocês dois tomarem posteriormente, se eu tomar a decisão correta, daqui que deu o delay para que vocês possam tomar a decisão, eu já ganhei ali meio segundo, que é o grande diferencial de um atleta, pensar antes. Né? E o comportamental, porque eu não posso descaracterizar de forma nenhuma o comportamento dessa atleta dentro e fora de quadra. Porque se eu tiver comportamentos que não são éticos fora de quadra, isso vai impactar dentro de quadra. Então, é o técnico, o tático, o físico, o cognitivo e o comportamental. Se o atleta tiver esses 5 componentes e o técnico souber trabalhar, mergulhando na ciência, esses 5 componentes, eu tenho certeza absoluta. Não, certeza não é porque não é uma receita de bolo, mas eu tenho certeza absoluta que coisas boas virão. Que gerações... Que a médio prazo que a médio e longo prazo, seja na escola, na universidade, no campo de várzea, com um profissional competente, atletas vão ser mais trabalhados e, com certeza, eles vão lucrar com isso. Os atletas vão lucrar. Porque o topo da pirâmide é o atleta. A gente faz tudo para o atleta. Eles é que tem que brilhar. Elas é que tem que brilhar. Não nós, técnicos. Nós estamos ali tentando preparar o terreno para que elas brilhem. Essa é a função nossa. Excelente. Técnico, tático, físico, cognitivo e comportamental. Você vê que a falta disso hoje faz quando você assiste um jogo de brasileiro de Série A e tem atletas que não têm o básico da base. A condução de bola, o passe, um cruzamento, um lateral que não sabe cruzar. Hoje é mais comum do que era nos anos 90, até porque o futsal perde esse espaço, o futebol de salão perde esse espaço. A maioria desses atletas tinham alguma passagem pelo futebol de salão e lá era muito trabalhado isso. Questão que até irritava as crianças na época. Queria bola, queria jogar. Não, você vai aprender primeiro a andar para depois correr. Isso é o futebol de salão. E a gente hoje sente muita falta disso. Eu estava uma vez vendo uma palestra do Kaká, uma entrevista, ele falando que no Milan, aquele Milan que ele era o grande mentor do 2007, time, eu acho que ele pegava na bola de 1 minuto e meio a 1 minuto e 50. O jogo todo. Um jogador de futebol de salão dos anos 90, ele participava quase que 10, 12 minutos de uma partida. É diferente. Ele tinha mais a bola. E no que interfere nesse diferencial, professor, do antigo futebol de salão, que virou futsal, para o futebol de campo? Em que essa modalidade ainda pode engrandecer e ajudar muito na formação do futebol brasileiro nessa questão? Com certeza. Eu gosto de assistir muito futebol, até porque eu torço um time aqui, assisto demais futebol. E assisto futebol Série A, Série B, Série C, Série D eu assisto. E futebol inglês, que eu gosto muito de futebol inglês. Se você vê o futebol inglês, eu digo que, logicamente fragmentando, são vários jogos de futsal dentro de um campo de futebol de campo. Porque a gente chama hoje na ciência de jogo setorial. Quando o Manchester City está atacando o lado direito, lá tem um jogo de 4 contra 3. Quem ganhar aquele duelo ali de 4 contra 3, de 3 contra 2, vai ter uma superioridade numérica em qualquer parte do campo de jogo. Então, se você desenvolver isso, o Barcelona faz muito bem, o Atlético Paranaense faz muito bem, que eles chamam hoje de futebol total. Então, o Barcelona ele trabalha o futebol com 5 atletas, depois com 7, depois com 9, depois com 11 atletas. Ele vai desenvolvendo quantitativo dentro do setor de espaço de jogo. Porque ele entende que se ganhar aquele setor, vai desenvolver atletas de altíssimo nível. Chegando na pergunta que você... Por que o futsal é um pressuposto para o ensino do campo e não o inverso? Porque se o atleta tiver competência para tomar as decisões em espaços curtos, quando ele olhar um campo de 105 por 68, a probabilidade dele ter discernimento e tempo para executar, a lucidez é muito maior. Porque você
treinou na dificuldade para o jogo se tornou fácil. Então, o treino ele foi complexo. O jogo vai ser facilitado. Porque se eu conseguir, com o meu atleta, resolver um problema numa situação de espaço físico de 3, 4 metros, imagine a possibilidade de resposta num espaço maior. Então, por isso que existe muito hoje o que a gente fala de jogo reduzido. Muito se trabalha hoje a questão do futebol de campo, de jogo reduzido, que nada mais é que a estrutura de um jogo de futsal. Então, às vezes a gente pensa no macro, né? O jogo de futsal é 5 contra 5? Não é. O jogo de futebol de campo é 11 contra 11? Não é. O jogo de futebol de campo está num setor que lá naquele momento estão sendo disputando 2 contra 2, 3 contra 1. Então, a gente ganhar esses duelos menores, a gente vai ficar mais com a bola, a gente vai se aproximar mais do objetivo. Então, o atleta pensa muito na questão do jogo de 5 contra 5, do coletivo. Eu vejo que tem coisas muito mais importantes que ensinar a jogar o 5 contra 5, que é para ensinar a jogar o jogo fragmentado, para que a gente possa ter respostas cognitivas do atleta para que ele tome decisão. E a gente não pode estar tomando decisão pelo atleta. Quem tem que tomar é o atleta. Eu acredito que o técnico controla o treino, o atleta controla o jogo. Se a gente conseguir, na nossa competência, com a ciência, controlar o treino, eu tenho certeza que o nosso atleta vai ter competência para controlar o jogo. Porque dificilmente a gente tem controle sobre o jogo. Porque o jogo de futsal só tem direito a um tempo em cada tempo. Então eu passo a informação aqui para a minha equipe e talvez um escute, mas outro não escuta. A interferência é muito pouco, o controle é muito pouco. O jogo ele é muito dinâmico. O atleta hoje que domina a bola e olha para o técnico, está tudo errado. É uma metodologia errada que o técnico está utilizando. Inclusive, eu estou trabalhando na minha mentoria em relação a isso. Nós temos que transferir e devolver o jogo para o atleta. Mas, para isso, a gente precisa mergulhar no treino, mergulhar na ciência, que eu acho que é fundamental para que a gente possa tornar esse atleta, com esses 5 pressupostos que eu citei para vocês, um atleta capaz de resolver qualquer tipo de problema do jogo. Lógico, o atleta vai errar passe, o atleta vai errar tomar decisão, mas quanto mais você trabalha isso no treino, vai produzir conhecimento para ele. E aí você vai poder cobrar dele. Porque às vezes a gente cobra coisa do atleta que a gente não passou. E aí é um aspecto aético. Você está sem ética. Como é que você vai cobrar uma coisa para um atleta que você não passou para ele? Eu vi uma situação, não sei se eu contei, eu fui jogar a final do Sub ano passado. Posso falar? Claro. À vontade. Eu fui jogar a final do Sub-14 pela minha escola Farias Brito. E no jogo anterior estava tendo um jogo de Sub-9 masculino. E o técnico do Sub-9 masculino de uma equipe pediu tempo. Uma criancinha de 8 anos chegou pro tio, tudo que o senhor treinou não está acontecendo nada. Ou seja, o técnico, o professor está treinando uma coisa totalmente diferente do que o jogo pede. Uma criança teve discernimento, com 8 anos de idade, de olhar para o professor dele, que é para ter capacidade para desenvolver um trabalho. Tudo que o senhor treinou ontem, nada está acontecendo. Ou seja, ele treinou de forma errada, ele usou uma metodologia errada. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O técnico acha que o jogo está na mão dele. Não, o treino está na nossa mão. A gente tem que treinar bem para qualificar o nosso atleta, para poder cobrar ele. Senão, uma criancinha de 8, 9 anos mais esperta vai entender que aquilo que ele fez no treino não tem nada a ver com o jogo que ele está jogando. Está se treinando de uma forma, está se jogando de outra. Uhum. E isso a gente tem que perceber. Para isso, a gente tem que mergulhar na literatura, na ciência, nas metodologias. E isso é fundamental para o crescimento do técnico em todos os aspectos. O crescimento do técnico é um pressuposto para o crescimento do atleta. Mas a gente tem que devolver o jogo para o atleta. A gente não pode estar controlando o jogo. Eu não quero controlar a decisão das minhas atletas. Eu quero controlar a decisão delas no treino. Mas eu tenho que dar autonomia para que ela tenha competência para controlar as decisões do jogo. Aí, se ela errar, logicamente, a gente vai dialogar, saber por que ela errou. Excelente. Então, o técnico decide o treino. Controla o treino. Controla o treino, acho que é a palavra. E o jogo controla. E o atleta controla o jogo. Interessante. Porque inclusive, teve até um jogo que o Rogério Ceni estava no São Paulo e ele colocou, o outro time estava lançando muito bola na área, ele colocou aquele zagueirão bem altão. Eu me esqueci, Pirulito, mas não tem um nome... Alex Pirulito. Ele colocou aos 47 minutos o atleta para poder começar a rebater bola, porque o outro time também tinha colocado um centroavante alto. No escanteio seguinte, o time cabeceou e fez o gol. O repórter perguntou a ele, mas professor, você colocou, aumentou a altura da tua zaga e levou o gol? Aí ele falou, eu controlei para colocar um atleta competente para tirar lá a bola, mas eu não tenho controle sobre o jogo. Eu fiz o possível para impedir,
mas lá dentro do jogo eu não tenho como controlar. Então, ele perdeu o tempo da bola e levou o gol, mas ele fez o possível. Isso acontece. A gente não pode controlar o jogo. A gente controla o treino. Você falou que torce um time aqui e tal, e aí acompanha muito futebol, ainda mais quando o time tá bem, tá viajando, disputando competições internacionais, e a torcida fazendo festas lindas na arquibancada. Aí tem que acompanhar mesmo, né, cara? Olha que eu acompanho desde a Série C, tá? Eu não sou... começou agora, né? Torcedor modista, não. Desde a Série C, com água de Marabá e tudo. Sempre eu e meu filho lá, sempre a gente vai aos jogos prestigiar a nossa equipe, que é o De Fortaleza. Tocantinópolis a Boca Juniors. Né? Exatamente. Da Série C, eu acho que a gente não pode esquecer nossos choros, nossas angústias, né? A gente sofreu demais. Mas hoje em dia, que eu digo uns 6, 7 anos atrás, a gente vem colhendo, lógico, nada é 100%, muitas coisas esse ano não deram certo, mas eu acredito no trabalho, eu acredito na gestão, eu acredito no contexto. Acho que o contexto vai tudo em prol de uma coisa boa. E lógico, não é ser campeão, mas de fazer um bom campeonato, de servir bem o futebol cearense. A propósito, o torcedor do Fortaleza sofreu muito naquele período de Série C e tal, mas as cadeiras do Castelão sofreram mais, cara. Tô brincando. Eu não joguei nenhuma. Elas voavam um pouquinho. Quando eu perdi, eu ia embora sem cadeira, sem nada. Professor, fala um pouco da tua história aí. 92 se formou em Educação Física, 95 já foi chamado para a Associação Unifor, enfim, fala um pouco da tua trajetória. Em 92 eu me formei na Universidade de Fortaleza, né? 95 eu fiz minha primeira especialização em Educação Física-Escolar, porque eu entendi que só a universidade, embora foi uma excelente universidade, não me contemplava para eu desenvolver mais estudos em relação a aquilo que eu queria, que era entendimento do futsal, prioritariamente. E em 95 comecei a fazer a especialização, terminei em 96. Em 2000, fui chamado para ser professor da Universidade de Fortaleza, professor da disciplina de futsal, no lugar do Serginho Amizade. Lembra do Serginho Amizade? Demais. Serginho Amizade estava já se aposentando, aí a gente trabalhou ainda 1 ano e meio juntos, ele em outras disciplinas, eu peguei a disciplina de futsal, dei conta, estou lá até hoje, né? Estou da Universidade de Fortaleza. Hoje a disciplina ela é junta, futsal e futebol. Eu ministro, inclusive agora eu vim da Universidade de Fortaleza, a gente ministra junta, futsal e futebol, mesmo conteúdo com os dois esportes. E fiz a minha o meu mestrado em 2015, né, em educação na UES. Fiz meu doutorado em 2020, terminei em 2020 o doutorado também em educação, tudo produzindo conhecimento em relação ao estudo da educação física e propriamente da educação física escolar e propriamente do futsal, né? Então, mais ou menos essa minha seleção brasileira. Fui chamado em 2015, setembro de 2015. Sou o técnico hoje com mais tempo na seleção brasileira, com 9 anos e meio, né, com esse handicap aí. Logicamente que não é só meu handicap, é da minha comissão técnica, das atletas, mas estamos aí tentando fazer um bom trabalho até esse Mundial aí, que foi a FIFA hoje, já oficializou que o Mundial vai ser nas Filipinas, na Ásia, em 2025, deve ser ali setembro, outubro, só que a gente tem que passar por uma fase classificatória que deve ser outra Copa América, deve ser em fevereiro ou março do próximo ano, e são 3 países da Conmebol. São 16 seleções, no caso da Conmebol são 3, que devem ser os 3 primeiros da Copa América. Quem são os mais fortes daqui? Brasil, Argentina, e aí o segundo bloco ali entre Paraguai, Colômbia e Venezuela. Acho que esses 5 aí, acho que não vai passar disso aí, não. Porque as outras ainda estão caminhando, né? Estão caminhando ainda na evolução do futsal feminino. Eu creio que no futsal feminino, Brasil, Argentina, Paraguai, Colômbia e Venezuela são as 5 mais fortes. Professor, nós temos a Pelé do futsal, a Amandinha, com todo respeito que o nosso rei merece. É a Pelé do futsal. E temos a Pelé do futebol de campo, que é a Marta. As 2 maiores jogadoras de futebol geral que o mundo já viu. E mesmo assim, no nosso país, o esporte feminino ainda não tem um respeito, não tem o apoio, não tem o prestígio que deveria ter. O que é que a gente pode fazer para que nos próximos anos a gente consiga mudar isso aí? Eu também concordo ainda que não chegamos ainda, e nem acho que nem propósito do feminino, não chegar a igualar, mas ter as mesmas oportunidades. Eu acho que as meninas devem ter as mesmas oportunidades, não só no futsal e no futebol, mas nos outros esportes também, no basquete, no vôlei, no handebol.
para poder chegar no mesmo nível ou ao mesmo nível dos investimentos do masculino. Mas é uma questão cultural, é uma questão financeira, né? Mas melhorou bastante o futebol de campo. O futsal feminino, nós temos uma liga já bem gerenciada. A gestão da liga agora são 12 clubes da Liga de Futsal Feminino, que está acontecendo agora em 2000. Já tem Libertadores, então está melhorando, lógico. A gente precisa galgar alguns obstáculos que a gente ainda, que é o preconceito, que é o investimento. A gente precisa conversar muito sobre isso. Mas está bem melhor do que estava há 5, 8, 10 anos atrás. Mas eu concordo com você que a gente tem que galgar outras perspectivas de mais investimento, principalmente na base. Nós não temos hoje uma seleção sub-17 feminina, nós não temos uma seleção sub-15. Vamos ter uma seleção sub-20 que há 2 anos atrás, a última convocação da sub-20, que é com o professor Márcio Coelho, tivemos uma convocação 2 anos atrás, vamos ter a convocação agora. Então está um hiato muito grande. Você vê na Espanha e Portugal, já tem seleção sub-15, já tem seleção sub-17, seleção sub-19, então eles já estão desenvolvendo uma próxima geração. E a gente ainda está mais na seleção adulta e na seleção sub-20. A gente precisa de investimento, de planejamento para as seleções de base, para que a gente possa deixar um legado aí de 5, 10, 15 anos de uma excelente seleção, com um bom projeto, para que a gente possa ter resultado não só agora, mas uma vida mais perene, mais longa. Sem constância não tem legado, né? Exatamente. Eu vejo que isso é fundamental, a gente correr atrás dessas oportunidades para o futebol feminino, por exemplo, mas deixando claro, né, primeiro que não é só no Brasil, o mundo é desse jeito, e o mundo está assim por um motivo básico, né? O futebol tem mais de 100 anos, masculino. O feminino é de, 30 anos para cá, talvez. O masculino o futebol moderno é de 1863, né? Uhum. Que é onde foi a fragmentação do futebol, que veio do rugby, que foram os ingleses que modernizaram, né, dentro da universidade, colocando as regras nas árvores, para poder socializar o futebol. É de 1800, quer dizer, século XIX, né? Isso. Então... o mundo é assim, mas se você pegar um jogo de Premier League feminino, ou então um jogo do Campeonato Italiano feminino, você vai ver que no mundo tem apoio. Tem. Eu sei, tem apoio, eu sei. Tem torcida, eu sei, é o que eu estou falando. Essas oportunidades nós temos que buscar. Mas se você comparar a Premier League feminino com o masculino, tem diferença? Tem, claro. É isso que eu digo. Tem. É isso que eu digo. E essas diferenças têm que ser pesadas, porque de fato são mais de 100 anos, então, né? É questão cultural, né? E a gente precisa diminuir essas barreiras e derrubar essas barreiras e criar oportunidades. Só que a gente não pode ser ingênuo, nós temos que refletir também. Claro. Por exemplo, para o cara botar dinheiro em um esporte que tem 150 anos, é mais fácil do que em um esporte que tem 30 anos, né? Então, retorno, né? Que tem um retorno garantido há mais de 100 anos e tal. Só para a gente refletir, pontuar, não fazer, né? Pontuar, não e fazer as coisas cegamente. Quintela, é que o investimento não é o mesmo, mas a cobrança é. A cobrança Exatamente. Quando a seleção feminina brasileira perde, Verdade. Todo mundo cobra. Todo mundo cobra. Assim como a masculina quando perde também. Só que aqueles caras da masculina tem uma origem, tem um investimento, tem uma formação. Uma base, né? A feminina não. E quando você cobra diferentes de uma forma igual, é covarde. Eu acho Concordo. também. Eu acho também. Rapaziada, estamos chegando aí na reta final do nosso episódio. Vamos já entrar no bate-pronto. Mas eu queria aí que o Maurício finalizasse com mais uma pergunta, mais uma observação para o nosso professor, nosso mestre, nosso doutor de futebol, educação esportiva, enfim, Wilson Salvaia. Primeiro, agradecer pela oportunidade. Professor, um dos episódios mais enriquecedores que eu participei. Agradeço muito pela presença. Obrigado. Acho que a gente vai se falando aí posteriormente. E queria falar que o senhor falasse pra gente qual a aspiração aí para esse Mundial que está chegando. Boa. Ano que vem tem esse Mundial na Filipinas. O que é que o senhor espera? Vai ser fácil, não vai? As meninas estão preparadas? Poderia ser melhor, não tá? Fala um pouquinho dessa campanha aí que vocês estão aí. Bem, fácil nunca vai ser, né? Eu acho que não é porque a gente teve essa quantidade de vitórias aí que a gente vai pensar que vai ser fácil, não vai ser de forma nenhuma, principalmente agora, quando a gente for para uma Copa América. Todas as 10 seleções vão querer estar entre as 3, então elas vão se preparar muito. Então a gente tem que estar bem preparado, quantitativamente em treinos, em um treino com qualidade. Essa nossa comissão e o nosso gestor, que é o Lavô, entende isso, tá? Então a gente tem que nos preparar mais ainda, porque agora a responsabilidade é grande. O Brasil
por essa hegemonia, a gente não pode ficar fora do Mundial. Então, a pressão é muito grande. Não só na comissão técnica, mas na gestão também, mas também nas atletas. Então, vamos ver como é que a gente lida com pressão. Essas atletas são de altíssimo nível, tá? A gente vai prepará-las, vai ter um tempo maior para a gente preparar, isso vai ser muito importante para estarmos no Mundial. E, lógico, se a gente conseguir estar no Mundial, que a gente vai aspirar isso aí, tenho certeza absoluta que a gente vai passo a passo tentando ultrapassar os obstáculos, ultrapassar as grandes seleções, que hoje é Portugal, Espanha, a própria Itália tem muitas brasileiras, né? Argentina, Paraguai, sei lá, Colômbia, para que a gente possa desenvolver o nosso jogo, fluir o nosso jogo, deixar o grupo super fechado, competente, que tem inteligência para atacar, que tem inteligência para defender, que tem inteligência para resolver os problemas do jogo. Isso é essencial para que a gente possa ter êxito. Lógico, até agora a gente fez coisas boas, mas não quer dizer que próximo ano a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, tem que continuar vendo os nossos adversários, para que a gente possa antecipadamente rever o que eles têm de bom, tentar neutralizá-los e tornar e deixar a nossa atleta com essa bolinha aqui, porque elas com a bola no pé, elas são diferenciadas, porque elas têm uma inteligência para jogar muito grande. Agora, não é uma matemática, não é a ciência exata. A gente não pode dizer que vai chegar no Mundial. A gente quer chegar no Mundial, quer chegar na final, quer ser campeão mundial, como já fomos, mas não era FIFA, mas já fomos. Mas tem várias coisas aí. A intenção nossa é de fazer um excelente trabalho. Lavô é o Lavoisier. O Lavô é o gestor do futsal da CBF. É o Lavoisier, exatamente, o goleiro. Excelente. Meu parceiro, obrigado, hein, mais uma vez, dando um baile aqui, abrilhantando podcast Maestro da Bola. Obrigado, cara. Eu que agradeço pelo convite, professor. Sempre às ordens. Um abraço. Vamos em frente aí. Prorrogação aí, arrebenta aí que vai dar certo. Show. A gente vai mais o quadro, né? O bate-pronto. Eu falo uma palavra, uma pergunta e você responde no seu coração. Fácil, faça uma pergunta fácil. É coisa moleza. Então agora bate-pronto com Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, aliás, de futsal feminino. Roda a vinheta. Show de bola, bate pronto com o Wilson Saboia. Podemos começar, professor? Não sei se eu estou preparado não, mas vamos. Um ídolo no esporte, geral, qualquer esporte. Pelé. Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento. É só um ídolo. Pode falar, pode falar? Pode explicar. Porque o pessoal fala que Pelé não jogava hoje. Hoje é que ele jogava mesmo, porque ele estava muito mais bem preparado. Então, ele foi sempre acima do tempo. E eu acho que pela inteligência, pela qualidade, Pelé e o esporte que eu gosto também, futebol, eu cito ele. A turma fala assim, ele fazia naquela época porque os zagueiros não eram preparados, a turma não era isso. E ele? Hoje o pessoal e hoje ele também seria. Então, exatamente. eu penso assim também, ele seria ainda maior. Um técnico que fez diferença na tua carreira. Nossa. Eu acho que o meu DNA como técnico, eu sempre procuro absorver o máximo de vários técnicos, né? Tanto de futebol como propriamente de futsal, né? Não teria um nome assim específico, mas muitos colocaram um pouquinho do que eu sou hoje. O Barata, que é meu companheiro lá da Unifor, né? O próprio Dionísio, né? O César Vieira, que foi técnico da seleção, foi o primeiro curso que eu fiz, foi técnico da seleção brasileira. No feminino, foi o primeiro a convocar o Geira, que ele falou aqui. Inclusive. Exatamente. O Márcio Coelho, que trabalha comigo no feminino, a gente tem uma parceria muito, muito boa, a gente tem uma irmandade em relação a como gerir a seleção brasileira. Eu acho que a gente tem que escutar muitas pessoas, eu escuto ele porque eu acho que ele é muito competente para isso. Então, são vários, né, que eu acredito que o Cassiano agora, eu vou fazer uma referência ao Cassiano. O Cassiano foi eleito o melhor técnico do mundo de clubes. O Cassiano hoje é técnico do Joinville. Eu sempre estou observando o trabalho deles. Então, tem vários técnicos que a gente sempre se assemelha para poder um dia chegar um pouquinho nesse nível. Pinça características para poder exatamente, aplicar. Formar o meu próprio DNA, né? Legal. Um momento memorável, aquele que você gostaria de reviver. Nossa. Futuramente é que ser campeão do mundo pela FIFA, né? Mas todas as conquistas, né? Todas as conquistas, desde a escola, a gente foi campeão escolar ano passado, sub-14, são momentos significantes para mim.
Às vezes a gente, poxa, o técnico da seleção brasileira vai vibrar aqui com o campeonato escolar sub-14 do Farias Brito, vibro da mesma forma. Porque são conquistas não só minhas, são conquistas das meninas, tá? Então, ser tricampeão da Copa América, esse campeonato agora de FAF também foi muito importante pra gente, porque foi no finalzinho do jogo. Então, são momentos maravilhosos que vão ficar marcados, mas principalmente é deixar um momento marcante na minha vida, é sempre fazer bem para as pessoas e principalmente para meus pais, meus filhos. Momento difícil. No esporte, a gente perdeu a final do Universitário em 2022. A gente estava ganhando o jogo de 5-3, faltando 47 segundos. Nós levamos 2 gols. Foi para os pênaltis, nós perdemos. Foi um momento que me deixou muito triste, mas é do esporte, isso já passei. E momento triste, profissionais que usam o futsal de forma negativa, né? Que usam o futsal não para o bem, que usam o futsal para se promover, que usam o futsal para outras coisas que não são do bem. Porque eu gosto muito do futsal, então eu me refiro muito à questão do futsal. Então, eu acho que momentos ruins é pessoas que utilizam o futsal para o lado negativo. Esse Universitário foi pela Unifor? Não, Seleção Brasileira. Eu fui técnico da Seleção Brasileira. Eu fui técnico da Seleção Brasileira pelo CBDU, que é a Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Foi agora recente? Foi 2022. Contra Portugal lá. Fui técnico da Seleção Brasileira em 2022, fui auxiliar técnico em 2012, 2014. A gente foi campeão e bi em 2012, 2014 e fui vice agora em 2022. Caramba. Moleza agora. Falcão ou Manuel Tobias? Se for para tirar o time, eu prefiro o Manuel. Por que eu prefiro o Manuel? Lógico, o Falcão claro. Esteticamente mas o Falcão, na minha concepção, ele é mais pro setor ofensivo. O Manuel, no auge do Manuel, ele marcava muito bem e fazia muitos gols. Então eu prefiro, se for para tirar o time, eu prefiro o Manuel, mas logicamente o Falcão é um cracaço. Taticamente, o Manuel era diferenciado. Diferenciado demais. Um sonho, você já falou aí, mas reforça pra gente, um sonho. Ser campeão do mundo pela FIFA, eu acho que eu já fui campeão, logicamente não era FIFA, era um torneio internacional na Guatemala, ganhamos a final da Rússia de 3-0 e a semifinal da Espanha de 4-0. Esses 2 jogos estão na minha cabeça até hoje, desde 2015, acho que foi a melhor seleção que nós formamos na época. Foi um sonho, mas sempre a gente tem que estar sonhando. Então um sonho aí é ser campeão mundial pela FIFA. Primeiramente classificar, né, e depois ser campeão mundial pela FIFA, eu acho que seria o ápice da minha carreira, com certeza. Mudaria alguma coisa na carreira, professor? Não, às vezes os meus colegas falam assim, professor, por que você não foi para o futebol de campo? Você estaria bem mais rico, você estaria... Talvez, mas eu sou muito de casa, eu não gosto muito eu viajo a trabalho, mas eu não gosto muito de viajar, eu fico perto dos amores da minha vida, que são a minha família, e eu não gosto muito de estar longe. Já fui convidado para ser técnico de outros países, mas eu creio que até agora, no momento, isso não me cativou, não. Então eu quero estar muito perto dos próximos das pessoas que gostam de mim. Tá na Unifor há quanto tempo, hein? 21 anos. 23 anos. Estou em 2001 para cá, 23 anos. Vai fazer agora dia 1º de setembro, 23 anos. Farias Brito? No Farias Brito, 17 anos. E na seleção, 9? 9 anos e meio. Muita coisa, né? É por isso que os cabelos estão indo Trabalhos embora. longevos, né? A gente sempre... Só teve um local que eu trabalhei aqui, que eu passei pouco tempo. E ainda bem que eu passei pouco tempo. Que foi no CFO. Que foram trabalhos... Os outros empregos que eu tive, todos mais de 10, 12 anos. Porque o pessoal deixou a gente trabalhar, porque o pessoal confiou no nosso trabalho. E isso é essencial. E não teve política no meio. Teve competência. Ok. Satisfação, meu querido, te receber aqui. Tentamos um tempão, hein? Foram meses. Foi muito bom. Foram meses agradeço. tentando aqui, cara. Muito obrigado, hein? Eu que agradeço, Quintela. E o maestro da bola aí, sempre eu tô vendo aí as entrevistas, eu acho interessante porque você está colocando pessoas com visões diferentes, com reflexões diferentes. Isso é fundamental para o crescimento do nosso esporte. Show de bola, cara. Olha, a gente vai te explorar um pouco mais nos acréscimos, né? Um pouco mais. Só com a rapaziada que está no YouTube, eles vão mandar uns comentários e tal. Se tiver alguma pergunta, a gente vai mostrar aqui no telão. Tá legal. Quem está no YouTube, fica aí e deixa nos comentários.
Acréscimos com Wilson Saboia. Deixou já o comentário aí? Já se inscreveu no nosso canal? Já deixou legal? Então vai lá, cara. Faz isso agora aí, não custa nada. Temos mais de 100 episódios, uma galera boa pra caramba, um elenco sensacional para você conhecer a história. Maestros da Bola, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Se tiver comentários aí, Lucas, pode colocar no telão e a gente vai abrir aqui falando sobre esse livro, cara. Fala pra gente o que a gente vai encontrar nas páginas desse livro. Eu fico fascinado quando eu vejo desportistas e acadêmicos e pensadores deixando registrado em livro aquilo que vivenciou em uma longa estrada, cara. O que a gente vai encontrar nesse livro aí? Poxa, esse livro aí eu acho que é bem interessante porque é o seguinte, a metodologia é uma ciência, na minha concepção, uma das principais, se não a principal, porque muitas vezes você tem um conteúdo, mas se você não tiver métodos para ensinar, não adianta nada. Se você não souber passar, dificilmente você vai conseguir êxito. Êxito cognitivo, êxito, né, de ação. Então, a minha intenção é de transportar uma metodologia eficiente para que os profissionais de futsal e de outros esportes também percebam que eles têm que mergulhar nas metodologias para poder ensinar algo. Que não adianta eu ter o conteúdo sem socializar esse conteúdo. Então, esse livro ele vai discorrer nos 4 capítulos, prioritariamente as questões técnicas, as questões táticas, as tomadas de decisão, mas principalmente essa questão da ciência da metodologia, de como ensinar algo, de que forma ensinar tecnicamente, taticamente, uma criança, um adolescente. Eu acho que esse livro é livro físico ou digital? Tem físico e tem digital. Sensacional. E o melhor ainda, ele é gratuito, porque é uma verba do governo federal e a gente, logicamente, disponibilizou para o Brasil todo. Sensacional. E eu vou passar para vocês depois aí. Espetacular, espetacular. Me diz uma coisa, como é que você vê a estrutura do futsal brasileiro atualmente? Como é que nós estamos aí, estruturalmente? Agora a CBF? As seleções estão com a CBF. A seleção masculina e feminina estão gerenciadas pela CBF. E eu vejo que foi um ganho muito grande sair da CBFS para a CBF. E os clubes ainda estão com a CBFS. Então, os clubes estão ainda com a CBFS, juntamente com as ligas, né? Tem a liga masculina, tem a liga feminina. Eu vejo que está num processo de crescimento, né? Logicamente, existem alguns obstáculos ainda que precisam ser bem dialogados, entre gestores e equipes, mas eu vejo que cresceu bastante nos últimos 4, 5 anos e eu estou muito satisfeito, logicamente, com algumas observações em relação ao crescimento do futsal feminino e masculino com a CBF. Show de bola. Deixa eu registrar aqui quem está com a gente no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, então se inscreve e deixa o seu legalzinho. Deixa o seu legal, tá? É o Autélio. É isso, Lucas? Confere para mim. Altielio. Tô sem óculos, viu, gente? Altielio, ele fala Superliga do Milhão 2024. Não sei do que se trata. Superliga do Milhão... Não sei. Tem a Liga de Futsal Feminino 2024, mas não é chamado de Superliga, não. Explica aí. Ele fala, o Maurício está de ressaca. O Maurício tava... Será que ele estava de ressaca, hein, cara? Diz que ele estava meio ressaqueado. Eu não sei, mas para quem não sabe, ele estava, já saiu da TV, né? Então ele estava com um Red Bullzão aqui, muito quente. E ele fala... Aí, Falcão ou Monotobias? Perguntamos já, né? Ele já respondeu que Falcão é gigante, é um monstro, mas... Na escolha do time, ele escolheria Falcão. Não, Manuel. Perdão, Manuel Tobias. Maria Eduarda, Orgulho. Meu amor da minha vida. É a minha filha do meio. Meu amor da minha vida, que eu amo. Maria Eduarda, Orgulho, beijos, coração. Um abraço para vocês. Deixa nos comentários aí, tá? Temos aí mais uns 5 minutinhos pra gente ficar batendo um papo aqui, então... Registre aí nos comentários a tua participação e se inscreve no canal, meu povo. Inclusive, semana que vem teremos os cortes, os shorts desse bate-papo muito legal aqui também, tá? Teu top 5 aí de atletas de futsal na história. Vou falar feminino? Falo feminino. Pode incluir. Pode ser misto. Mas como top você quiser. Top 5? Os que eu vi jogando? Sim. Os que eu vi jogando, né? É porque eu vi o Leonel já no finalzinho de... Não, eu acho que você pode... Da história, como... Enfim, escolha o jeito que você quiser. Tá, eu vou citar três
3 meninas e 2 meninos e 2 homens, né? Eu acho que a Amandinha, né? A Emily. A Emily hoje, para mim, é uma das melhores do mundo, com certeza. E a Débora, que eu chamo de a Vani, né? Que é a Débora que está jogando também. Eu acho que elas são muito completas ofensivamente. A Débora que joga na Itália. Joga na Itália. Eu acho que essas 3 aí estão top, as melhores do mundo aí. Goleira a Bianca, que é uma das melhores goleiras. Tem a Josi também, mas tem a Bianca. E do masculino, eu já falei, né? Do Manuel, do Falcão, mas o Manuel Tobias, né? O Mauro Brasília jogava muito futebol de salão, né? Muito futebol de salão. E dessa geração agora, o Ferrão, sim, que é um pivô maravilhoso. Vou ficar pelo Ferrão aí. Beleza. A Emily e a Amandinha jogam na Espanha, né? A Emily e a Amandinha jogam na Espanha. Joga na Espanha. E a Débora joga na Itália. É porque eu confundo assim às vezes, mas é mais ou menos por aí. Espalhou também, né, cara? Brasileira pelo mundo aí. Tem na Rússia, me lembro, tem na Ásia, tem em tudo que é canto. Eu me lembro que da última convocação, que a gente até falou, né? Você tinha acabado de fazer a convocação, tinha acho que umas 5 do Brasil só, eu acho. Todas da Europa. E a maioria da Europa. Na Europa, né? Itália, Espanha, Portugal, tinha gente de Portugal também. E até também uma observação que a gente tem que fazer, né? Porque às vezes você vai convocar ali no mês de setembro, as atletas da Itália da Europa estão retornando de uma temporada. Então elas não estão bem fisicamente. Sim. Já as do Brasil estão no meio da temporada. Quando você vai convocar agora, que eu convoquei agora em março, não. As atletas do Brasil é que estão retornando da temporada e as atletas da Europa, elas estão no meio da temporada. Então tem a questão física, a questão de preparação é diferente. Porque o calendário lá é diferente do nosso. Isso acontece tanto no futebol de campo quanto no futebol de salão e, enfim, outros esportes, né? Porque a temporada começa de agosto de um ano para julho. Começa a treinar em agosto, as competições começam em setembro e terminam em junho por causa do verão lá, que é muito forte e o pessoal não... Que é julho é o verão lá, então não tem condição de ter o verão na Europa, verão mesmo. É verão mesmo, né? Teria vantagem para o futebol, aliás, o esporte brasileiro se adequar, se adaptar? Não, eu acredito que a gente deve ter o nosso calendário. Né? Porque tem a questão climática, né? Tem a questão... Eu acredito que a gente deva ter, lógico, um calendário melhor para os clubes, tanto do futebol como do futsal, mas temos que ter o nosso calendário devido ao nosso clima, devido à nossa forma de viver. Eu acho que não deve adequar o calendário europeu, não. A gente percebeu aqui que você nunca parou de estudar, né? Sempre estudando, mesmo quando jogava e se especializando e buscando mais. Qual a importância disso, cara? A gente defende muito aqui no Maestros da Bola, Resenha de Artilheiro, que o ex-atleta deve trabalhar com o esporte. Por exemplo, nós temos aí Bechara, que estaria apto para trabalhar com o esporte. Temos vários nomes aí. Certo. Porém, nós defendemos também que não é porque jogaram que tem que trabalhar com isso. Concordo. Que tem que se preparar, tem que se capacitar. E aí a gente defende aqui o excelente trabalho do SAFES, sindicato, na pessoa do Marco Gaúcho, que ele tem trabalhado essa capacitação para os ex-atletas e dando essa oportunidade para se colocarem no mercado. Não porque foram atletas simplesmente, mas porque foram atletas que se capacitaram para assumir tal função. E você nunca parou de estudar, cara. Qual a importância disso? Eu acho que é essencial, né? Eu acho que tudo que a gente construiu, né? Desde esses 34 anos aí de carreira, de profissão, de profissional de educação física, seja no Conselho Regional de Educação Física, eu sou conselheiro, seja no meu novo projeto de 2024, que é a WS7, que é um curso de mentoria que eu estou ministrando. Agora estamos no segundo encontro, são 4 encontros. Online? Online. Legal. Então tem profissionais inscritos do Canadá, de Marrocos, né, de Portugal, da Espanha, do Brasil. Tá? A gente está aí desenvolvendo esse projeto, eu acho bem interessante. E sempre a gente está tentando nos mergulhar nos nossos conhecimentos, rever realmente se aquilo que a gente pensa cientificamente, se a gente produz
evidências dentro do contexto. Não adianta eu só ler livro se eu conseguir transportar isso para o meu atleta, né? Ou para os profissionais de educação física. Sempre a gente tem que estar estudando. E em relação aos ex-atletas, lógico, você viveu lá dentro, você tem um pouquinho mais de notoriedade para falar, mas você precisa se preparar. Claro. Não é só porque você jogou que você tem competência para expor um assunto, para dialogar sobre esse assunto. Você tem que mergulhar na literatura para que você possa ter subsídio para discutir, para refletir, colocar seus pontos de vista. Não é só porque você jogou que você tem competência para falar sobre algo, né? Então você precisa mergulhar muito nos estudos e principalmente tentar socializar aquilo que você fez de coisas boas para a sociedade de forma geral. Excelente. Por aqui também, deixa eu ver se eu enxergo, rapaz. Catiane Venâncio. Minha atleta aí há 20 anos e hoje trabalha comigo lá na WS7. Olha só que bênção. Melhor técnico que já trabalhei, agrega na nossa vida tanto como atleta como pessoa. Legal, obrigado. Que fantástico, cara. Catiane Venâncio, né? É a Kate. A atleta hoje é profissional, hoje ela tem a K3, que trabalha também com a evolução de crianças, ela ministra aulas em condomínios e ainda continua sendo minha atleta na Universidade de Fortaleza, formada em Educação Física e faz um excelente trabalho aí. Excelente. Fala pra gente desse teu projeto de mentoria pra gente finalizar mais um episódio Maestros da Bola. Cara, esse meu projeto de mentoria foi motivado aí pela Catiane, pela Bruna, né? Que são pessoas, e logicamente pelo Ciro, que é um cara que está me ajudando muito, que é cearense, mas mora em Portugal hoje. A gente tentou, né, colocar um projeto. Então, não. Fizemos um projeto de uma mentoria. Né, temos um grupo aí de mais de 400 inscritos nesse grupo de WhatsApp. E conseguimos lançar a primeira mentoria, que foi só sobre sistema ofensivo. Legal. Então, a gente vai trabalhar. A gente trabalhou já 2 encontros, faltam mais 2 encontros. E é uma aula de 2 horas. E a gente especifica tudo aquilo que a gente entende de como construir um sistema ofensivo de uma equipe de alto rendimento de futsal. Todos os sistemas, 3-1, 2-1, 4-0, goleiro linha, bola parada. Então a gente vai expor isso em uma quadrinha ao vivo, né, online, mostrando todos os pontos positivos e pontos que precisam ser melhorados na construção, o passo a passo, que é o mais importante, porque muitas vezes nos cursos os professores eles dão só o produto final, não dão um passo a passo. E a gente dá o passo a passo de como construir os processos de ensino. Primeiramente, nessa mentoria só de sistema ofensivo, depois a gente vai fazer do sistema defensivo, depois a gente vai fazer de outros conteúdos do futsal. Então, a mentoria está muito bem, graças a Deus. Lógico, a gente precisa capacitar mais ainda os profissionais. Infelizmente, só temos um cearense inscrito nessa mentoria. Eu acho que o público do Estado do Ceará, não só porque é comigo, mas o público do Estado do Ceará precisa entender outras possibilidades, observar outros contextos para que a gente possa estar melhorando e qualificando os profissionais de educação física que trabalham com futsal. Excelente. Maria Cecília. Minha filha menor. Te amo, papai. Meu amor da minha vida. Isso são as razões da minha vida. Que orgulho, papai lindo. Legal. Meu parceiro, cara, muito obrigado. Satisfação te receber aqui. Você é um cara que precisava estar com a gente, é um cara de importância gigante no nosso esporte. A gente não abriria mão. A gente ia até para ter a tua história aqui no Maestro da Bola. Cara, muito obrigado, hein? Obrigado, Quintela. Eu fico muito feliz porque eu estou há 9 anos na seleção brasileira e poucas pessoas me deram a oportunidade de falar e você foi uma delas. Logicamente, acho que muita gente... O Fernando Graziani também me abriu espaço, o Camisa 8, Bruno me Balacó. abriu o Balacó, com o meu amigo China, me abriu espaço lá. Eu acho que, não que eu queira espaço, mas eu quero mostrar o meu trabalho, quero mostrar, eu acho que eu sou um cearense, eu acho que de fora, se eu fosse de fora, eu acho que o pessoal abriria mais portas para mim. Mas eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em estudar, em fazer um trabalho ético e poder fazer com que as atletas que a gente está servindo melhorem cada vez mais. Essa é a minha função. Excelente. Obrigado, campeão. Deus te abençoe, sucesso e prosperidade cada vez mais. Tamo junto. Beijo no coração. Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Se inscreve no canal, deixa seu like, tá? E a gente tem mais de 100 episódios. São mais de 80 personagens do nosso esporte em qualquer modalidade. Luta, MMA, jiu-jitsu,
basquete, futebol, futsal, beach soccer, beach tênis. Gente, muita coisa bacana aí. Pode pesquisar nas playlists que encontra no canal, tá? E se inscreve para receber todas as notificações. Beleza? Hoje conversamos com o Wilson Saboia, técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino. Tem uma história absurda e nós temos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.